VP News. Notícias, informações, denúncias, entretenimento e tudo que a população precisa saber. Oferecimento. Construir ou reformar é mais fácil que você imagina. Constrói materiais e serviços para construção. Supermercado Hickley, de coração aberto para atender você. Planar Serviços Funerários. VP News. Entrevista. Bom, pessoal, hoje o VP News foi falar com a secretária de Educação, a Sônia Machado, para saber aí a previsão da volta às aulas. A gente conversou aí sobre esse assunto, também falamos a respeito aí dos ônibus, né, que estão parados, se eles estão sendo feita aí a manutenção. Falamos também aí sobre a questão do kit alimentação, que na verdade foi no começo aí da pandemia que foi falado sobre isso, e também sobre os ovos de Páscoa aí para a criançada. Falamos também sobre esse assunto. Tem várias questões aí abordadas. Vamos lá ver o que ela falou sobre a previsão de volta às aulas. Boa tarde, Zé Adão. Boa tarde a todos, os ouvintes, os que assistem aí a VP News. Bom, a princípio, nós temos um decreto do governo do estado do Paraná que suspendeu as aulas por tempo indeterminado. Como nós somos uma Secretaria Municipal de Educação que não é um sistema próprio de ensino, nós não temos essa autonomia para mudar as resoluções do governo do estado, nós temos que seguir as mesmas resoluções que eles publicam. Então, o município de Arapoti hoje se encontra com as aulas de ensino fundamental 1, que é de 1º ao 5º ano, e educação infantil, que são ICMEIs, suspensas por tempo indeterminado. Também falamos sobre o kit alimentação. Entre aspas, a cesta básica que foi distribuída aí pelas escolas nesse período de pandemia. Acontece que quando os alunos foram dispensados, foi enviado para as mães aí um bilhete para elas dizerem se iam levar as crianças para lanchar na escola ou não. Grande parte, a maioria, disse que não. E aí, 2 ou 3 dias depois, mudou a situação e eles distribuíram esses kits de alimentação aí para as crianças para levar para casa. Aí algumas mães reclamaram aí com a Voz do Povo e nós fomos saber aí da situação com a secretária. Então, seu Zé, bem na semana que foi dispensada as aulas foram dispensadas dia 12, naquela semana, enquanto os alunos ainda estavam nas escolas, nós fizemos um levantamento. No bilhete não dizia, o bilhete dizia assim, se o seu filho tem a necessidade de manter a alimentação escolar. Era para marcar sim ou não. No bilhete não dizia que formato que isso seria distribuído, porque nem mesmo nós sabíamos, porque nós precisávamos de um parecer da vigilância sanitária para fazer na escola e essas crianças irem se alimentar, iria ocasionar aglomeração da mesma forma. Para fazer na escola e essas famílias irem buscar esse alimento feito, também a vigilância não autoriza. Quando nós fizemos esse levantamento, realmente não tínhamos essa informação ainda, essa orientação de como nós faríamos essa distribuição. Foi o caso realmente que muitos pensaram que fosse para levar na escola, mas no bilhete não estava especificado que era para alimentar na escola. O bilhete perguntava, teu filho tem a necessidade de manter a merenda escolar? Foi essa a questão. Agora, o que nós fizemos? Nós fizemos um levantamento de toda a merenda que existia nos depósitos das escolas e no depósito da Secretaria de Educação. Era a merenda em estoque, montamos os kits de alimentação escolar e distribuímos para aquelas famílias que haviam anotado sim no bilhete, que a criança tinha necessidade de manter a alimentação escolar. Tivemos sim algumas famílias que questionaram depois, que se soubesse que fosse no formato de cesta, que nós nem podemos vincular
escolar cesta básica. Cesta não é da educação, cesta básica é assistência social. Nós montamos kits com merenda escolar. Nem pode ser feita essa distribuição nesse formato que muitas pessoas estão vinculando, tá? Depois que passou a distribuição desses kits, muitas famílias procuraram que, se soubessem que fosse nesse formato de kits, eles teriam marcado que sim, que teriam necessidade de manter. Mas como o nosso estoque não era tão grande assim, nós não tínhamos e não temos estoque de merenda escolar, a gente compra realmente aquilo que é necessário para atender a demanda dentro de um curto prazo de tempo. Nós fizemos a distribuição naquele momento do que tinha. Hoje, prevendo já aí a extensão de mais alguns dias, talvez mês da suspensão das aulas, nós já estamos prevendo uma nova distribuição desses kits de merenda escolar. Então, para esses que não pegaram nesse primeiro momento e que realmente têm a necessidade, reconhecemos que muitos têm a necessidade e alguns que têm essa necessidade ficaram até desassistidos nesse momento, mas nós pretendemos suprir essa demanda numa próxima oportunidade agora, dependendo ainda de quanto tempo perdure essa suspensão dos dias letivos. Também falamos aí com a Sônia sobre a questão aí dos ovos de Páscoa. Todos os anos, aí antes da Sexta-feira Santa, é entregue para as crianças aí os ovos, o chocolate, enfim. E a gente foi saber dela se, mesmo com a pandemia, se teria a distribuição aí de chocolate para as crianças. Ela também falou sobre esse assunto. Isso mesmo. Seu Zé, então esse ano nós havíamos assim planejado no início do ano uma Páscoa diferente para as nossas crianças. Nós iríamos abrir ali o parque, onde é o Parque do Papai Noel todo ano, ali no final do ano, nós iríamos montar o Parque da Páscoa. Iria ficar uma semana aberto ao parque, com apresentações, com decoração, com verdadeiros motivos que remetem à Páscoa, ao verdadeiro significado da Páscoa. Estávamos já com tudo isso planejado, né? Mas a gente faz o planejamento, mas nem sempre, né, dá para ser cumprido. Veio essa situação de pandemia, né, para o município, tivemos que suspender as aulas, tivemos que suspender algumas licitações, algumas compras já desses itens, desses objetos de decoração que iríamos utilizar ali no parque. Mas os ovos de Páscoa das nossas crianças estão garantidos, estão todos no depósito já aqui da Secretaria de Educação e iremos fazer a entrega nas escolas para as equipes entre amanhã e quarta-feira, e as diretoras, as equipes das escolas estão nesse momento se organizando, montando um cronograma de distribuição desses ovos para as nossas crianças entre quarta e quinta-feira. Então as diretoras vão fazer um cronograma, vão salientar bem a importância de que vá um responsável retirar esses ovos das crianças na escola, em horários e cronogramas pré-determinados por turma, para não haver aglomerações, com toda aquela situação de cuidado, de higiene, utilizando álcool, utilizando a máscara, utilizando as luvas, mas que as nossas crianças sim irão receber os ovos nessa semana, os ovos de Páscoa que já estão aqui no nosso depósito. Uma questão polêmica também aí, já no começo do ano letivo, foi a questão da manutenção dos ônibus. Agora a gente perguntou se nesse período aí que está sem aula, se está acontecendo as revisões aí, a manutenção dos ônibus. E a Sônia falou sobre o assunto, explicou o que aconteceu e também como está sendo feita aí as manutenções agora. Os ônibus foram recolhidos todos no pátio, né, no nosso estacionamento, no nosso pátio, onde ficam os ônibus no período de recesso ou férias. Estão todos passando por um processo de revisão. O que a gente não pode prever, não tem como a gente desmontar um ônibus totalmente e verificar as peças que estão em desgaste. Mas aquelas peças assim que são mais costumeiras de quebrarem devido às estradas ou devido até mesmo ao ano, né, ao tempo de quilometragem, a quantidade de quilometragem que nossos ônibus apresentam, essas peças, essas máquinas estão sendo vistoriadas e está sendo feita a manutenção sim agora nesse período que os ônibus estão no pátio. Estamos fazendo também algumas reformas em alguns veículos, né, aproveitando o período, e temos mais já comprado para chegar aí dentro de uns 20 dias no máximo uma van que vai utilizar também no transporte escolar e mais 2 ônibus para o município, 2 micro-ônibus comprados com recurso próprio. Para encerrar a entrevista com a Sônia, a gente falou aí sobre os assuntos, o que ela poderia deixar aí para toda a população, principalmente para os pais, e ela deixou um recado muito importante aí para os pais. Sim,
É uma preocupação, né? E a gente entende essa preocupação dos pais, mas a Secretaria de Educação está aqui, eu estou aqui todos os dias. Aqueles pais, né, que quiserem alguma informação, liguem, na medida do possível, sem aglomerações ali na frente, podem vir aqui até a Secretaria. Eu estarei aqui todo dia, cumprindo o meu horário, dando assistência necessária, as informações necessárias para a população, para as famílias dos nossos alunos da rede municipal. Então, assim, alguns questionamentos que estão surgindo a princípio. O Estado também liberou agora, essa semana, a modalidade de ensino EAD. Os professores estarão transmitindo os conteúdos através de videoaula. Mas na mesma resolução que o governo do estado autoriza esse ensino EAD para a rede estadual, ele diz que isso não é possível para a rede municipal. E já era uma postura também nossa que nós tínhamos adotado, porque as nossas crianças estão ali no período de alfabetização, primeiro, segundo, terceiro ano. Ela necessita do professor físico e daquele momento de interação, do professor estar junto, corrigindo o que ele está fazendo, porque senão não acontece o aprendizado. Então, dentro da rede municipal, de 1º ao 5º ano, e a educação infantil, que são as pré-escola, e o ICMEIs, não tem possibilidade de fazer educação à distância. Então, nesse momento, nós estamos aguardando, assim que as autoridades sanitárias do governo do estado nos autorizar a retomar o ano letivo, nós iremos fazer novamente um calendário escolar, cumprindo a resolução que o governo federal publicou, alterando a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que ele alterou, dizendo que nós não temos mais o compromisso de cumprir 200 dias letivos no ano, mas nós temos sim a obrigação de cumprir com as 800 horas aulas. Como que será feito isso? Existem algumas possibilidades que nós podemos fazer isso. Estender o calendário escolar até dezembro, tirar o recesso de julho, que já foi retirado, não teremos mais o recesso de julho, estender a carga horária diária, ao invés de 4 horas, colocar 4 horas e meia todos os dias, colocar aulas aos sábados. Então, essas são algumas possibilidades que nós teremos, mas nós só teremos uma definição mesmo a partir do momento que cessar essa pandemia, que as autoridades sanitárias nos liberar para retomar o ano letivo. A partir desse momento, nós vamos verificar quanto tempo foi perdido para poder verificar o melhor formato para repor tudo isso. Mas que os pais fiquem tranquilos, na medida do possível. As crianças não perderão o ano letivo, isso não acontece, mesmo que demore um pouco mais, aí até maio nós temos condições de fechar o ano letivo até dezembro. Tá? E também agora, para um pedido bem pessoal mesmo, um pedido para os pais, para os nossos alunos, que realmente esse período que essas crianças não estão nas escolas, a minha preocupação é que eu estou vendo muitas crianças na rua. Nós estamos vendo os pais que vão ao supermercado e estão lá com 2, 3 crianças dentro do supermercado, nas filas dos bancos, andando pela rua. As nossas crianças foram dispensadas das aulas hoje para terem um cuidado especial, um cuidado além daquele que nós teríamos com elas dentro das nossas escolas. Esse cuidado hoje foi transferido para as famílias. Então, que as famílias se atentem a esse cuidado. As crianças, é comprovado cientificamente que elas têm menor probabilidade de adquirir o vírus, mas eles podem ser portadores desse vírus. Eles podem sim adquirir esse vírus e levar esse vírus para os mais idosos, ou até mesmo aquelas crianças que têm um sistema imunológico mais baixo, que ela pode sim desenvolver a doença. Então, que nesse momento, um pedido bem encarecido mesmo, que cuidem das crianças, evitem a exposição dessas crianças na rua o tempo todo, no supermercado, fila de lotérica, fila de banco. É o momento que essas crianças estão tendo contato com pessoas que nós não conhecemos qual é a realidade dessas pessoas. Então, que cuidem das nossas crianças mesmo, e querendo Deus, daqui a pouco tudo isso passa, retornaremos à nossa rotina, e queremos as nossas crianças todas bem de volta dentro das escolas novamente.